Olha lá, gente, nesse nosso terceiro vídeo sobre os objetos da Constituição, eu quero discutir com você o poder político. Discutir com você, na nossa Constituição, as normas que trazem esse objeto, as normas que trazem esse conteúdo, esta matéria. Porque, não se esqueça, quando a gente fala de objetos da Constituição, nós estamos falando de assuntos de uma Constituição. E, claro, os assuntos de uma Constituição são expressos nos seus artigos, nos seus parágrafos, nos seus incisos, nas suas alíneas. Tanto é assim que quando a gente disse, olha, é objeto de uma Constituição, é tema de uma Constituição, a estrutura do Estado. Aí nós vimos no vídeo anterior vários artigos da nossa Constituição que tratam sobre a instituição e a definição de competência dos órgãos do Estado. Agora eu faço com você a mesma coisa. Se eu estou te dizendo que o poder político é um objeto da Constituição, é um tema constitucional, então tem que existir dentro da nossa Constituição algumas normas cujo conteúdo seja o modo de aquisição e de exercício desse poder político, os limites de atuação deste poder político. E é isso o que eu quero ver com você. Olha lá, quando a gente falou da estrutura do Estado, nós vimos o artigo 18, vimos os artigos 21, 23, 22 e 24, vimos os artigos 44, 48 e 49, o 76 e 84, o 92, o 102, e agora está aqui, olha lá. Estamos discutindo poder político. Dê uma olhada nesses dois dispositivos que estão lá no artigo 1º da Constituição, no seu caput e no seu parágrafo único. Olha no quadro, olha lá. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. E tem como fundamentos os seguintes. Aí eu não coloquei aí para você os incisos, tá certo? O que eu quero destacar são algumas características. Olha aqui, ó. Já dissemos de saída que estamos diante de uma república. Dissemos mais, dissemos que essa república, ela é democrática, um Estado democrático de direito. Ora, na hora que você faz isso, você está definindo qual é a nossa forma e qual é o nosso regime de governo. Lembra que quando trata da maneira de aquisição e da maneira de exercício do poder político, as normas constitucionais vão ter que definir a forma, o regime e o sistema de governo. Está aqui o artigo 1º fazendo isso para você. Fernando, mas não basta o texto constitucional dizer que a gente é república para a gente de fato ser república. O pressuposto da forma republicana de governo é que o poder político encontre a sua origem no povo. Pois não, está aqui o parágrafo único. Olha lá o que ele está dizendo. Está dizendo que todo o poder emana do povo. Ora, na hora em que ele diz que todo o poder emana do povo, está caracterizando aqui, olha lá, a forma republicana. Todo o poder emana do povo. E mais, o parágrafo único segue e diz o seguinte, olha, o povo exerce este poder. Na hora que diz que o povo exerce o poder, está caracterizando o regime democrático. Se a gente estava atrás de um dispositivo da Constituição que definisse a nossa forma de governo, o nosso regime de governo, portanto, a origem do poder político e a definição de quem o exerce, nós encontramos aqui no artigo 1º. Não é o único não, tá certo? Olha aqui, ó. Na hora que a gente criou o Congresso Nacional e definiu para ele a competência de legislar e fiscalizar, nós temos como objeto da Constituição normas estruturantes do Estado. Agora nós estamos indo além e estamos disciplinando o acesso ao poder de legislar. E estamos dizendo o seguinte, olha, lá na Câmara dos Deputados,
nós temos representantes do povo. Perfeito. Então eu preciso de um critério de seleção destes representantes. Qual vai ser este critério de seleção? O critério vai ser a eleição. Está aqui. Esse é o mecanismo de acesso à Câmara dos Deputados. E qual é a forma dessa eleição? Está aqui, ó, sistema proporcional. Pronto, está feito. E em cada estado, e em cada um dos estados membros da federação e no Distrito Federal, o número de deputados, olha aqui, ó, o número desses representantes, ele vai ser proporcional à população. Pronto. E aí eu vou estabelecer parâmetros, né? Um mínimo e um máximo. Nenhuma unidade da federação pode ter menos do que 8 e nem mais do que 70 deputados. Ora, gente, qual é o conteúdo? Qual é o objeto? Qual é o tema? Qual é o assunto de uma norma constitucional como essa? É o acesso ao poder político. É poder, objeto da Constituição. Está aqui, regulando como é que eu vou chegar na Câmara dos Deputados. Mas o Congresso Nacional não é só Câmara, né? É Senado também. Está aqui o Senado, então, 46. Já o Senado Federal não tem nenhum representante do povo. Olha aqui, no Senado Federal você tem representantes dos estados e do Distrito Federal. Essa turma também vai ser eleita, viu? Só que não é pelo sistema proporcional, vai ser pelo princípio majoritário. Aqui o número de senadores não é proporcional à população. Cada estado e o Distrito Federal elegerão rigorosamente 3 senadores. Pronto. Claro, 3 senadores alternadamente, né? Nessa eleição 2010 você escolhe 2/3 do Senado. Daqui a 4 anos você escolhe 1/3 do Senado. Qual é o objeto? Qual é o conteúdo? Qual é o tema? Qual é o assunto de uma norma constitucional como essa? Ora, o tema disso daqui é acesso, é aquisição do poder político de legislar e fiscalizar no Senado, através do Senado. Está aqui também, ó, outro exemplo. Agora, a forma de aquisição do poder político no Executivo. Olha aqui, também nós estamos falando de uma eleição. A eleição do presidente e do vice-presidente da República. Pronto, tá aí. Essa eleição é uma eleição que escolhe o vencedor através da obtenção da maioria absoluta dos votos válidos. Maioria essa que não vai computar os votos brancos e os votos nulos. Se nenhum candidato conseguir a maioria absoluta dos votos válidos logo no primeiro turno, está aqui o artigo 77, segundo turno, no último domingo de outubro. Portanto, qual é o tema, qual é o conteúdo do artigo 77? É a aquisição do poder político de garantir fiel execução às leis. É a forma específica, é o procedimento que vai recrutar, que vai escolher aquele agente político do Estado encarregado da execução do interesse público. No judiciário também tem essa regra, né? Vamos lá. Artigo 93 da sua Constituição estabelece quais são os princípios da magistratura. E dentre os princípios está aqui, ó, a definição de como é que vai ser o ingresso na carreira. E o ingresso na carreira, cujo cargo inicial é o de juiz substituto, olha aqui, ó, se faz mediante concurso público de provas e títulos. Está aqui. Não é eleição, diferente lá do legislativo e do executivo. É concurso público. Um concurso público de provas e títulos. E não é todo mundo que pode fazer esse concurso. Olha aqui, ó. Nós estamos exigindo do bacharel em direito. É só esse daqui quem pode fazer o concurso público, viu?
O concurso, entenda, para a magistratura. E não é qualquer bacharel em direito, porque eu estou exigindo dele, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Está aqui. Qual é o conteúdo desse inciso 1º do artigo 93? É a maneira específica através da qual você adquire o poder político de proteger direitos contra lesão ou ameaça de lesão. Você exercer a atividade típica da função judiciária do Estado. Produzir e aplicar o direito passa também por resolver os conflitos que decorrem da produção e da aplicação do direito. Então, todos esses exemplos que nós discutimos aqui são exemplos de normas constitucionais que têm como objeto o poder político. Nós já tínhamos analisado antes normas constitucionais que têm como objeto a estrutura do Estado, a criação de órgãos e definição de competência. Só que, além do poder político, né? Olha aí, poderes da União independentes e harmônicos entre si, estamos falando da maneira de exercício e dos limites, né? Ó, a independência e a harmonia no trato dos 3 poderes. Olha aqui os limites do poder político. Toda a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, tem que obedecer e, portanto, está limitada pelos princípios da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, da publicidade, da eficiência. Está aqui, ó. Sendo o poder político um objeto da Constituição, eu preciso de normas constitucionais que tratem desse assunto. Tratar desse assunto é tratar da aquisição e do exercício e é tratar também dos limites. Está aqui os limites: a independência, a harmonia, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência. Um outro objeto da Constituição são os direitos e garantias fundamentais, né? Olha lá, também objeto da Constituição. E aí eu estou trazendo para você o clássico exemplo do artigo 5º da Constituição. Lembra para que serve esses direitos e garantias fundamentais? Eles definem uma proteção que nós temos contra o Estado. Esses direitos e garantias nos tutelam, nos protegem contra o exercício ilimitado do poder político. Portanto, impõe um limite à atuação do Estado. Olha aqui, ó. Estou partindo do pressuposto de que todos são iguais perante a lei, portanto, sem distinção de qualquer natureza, e estou assegurando que o Estado não vai violar. A inviolabilidade é que é a garantia, tá certo? Não vai violar o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança, o direito à propriedade. Olha aqui, ó, mais exemplos disso. Ainda no artigo 5º, eu separei para você alguns incisos que estabelecem direitos. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma dimensão da dignidade da pessoa humana. Proibir que as pessoas sejam submetidas à tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Não se esqueça, uma Constituição, ao disciplinar o exercício do poder político, nos protege contra o exercício arbitrário desse poder. Portanto, expressa uma dimensão da nossa dignidade enquanto ser humano. E é parte do respeito a esta dignidade impedir que as pessoas sejam submetidas à tortura, a tratamento desumano ou degradante. Olha aqui, estabelecer liberdades, como é, por exemplo, a liberdade democrática de ir e vir, a liberdade de locomoção. E não só estabelecer direitos, estabelecer liberdades, mas também estabelecer institutos jurídicos que deem proteção a essas liberdades. Está aqui o habeas corpus, olha. Conceder-se-á o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer uma violência ou coação em sua liberdade de locomoção. O conteúdo dessas normas nada mais é do que direitos e garantias fundamentais. Um objeto, um tema, um assunto indispensável nas Constituições. E olha lá, você tem aqui os fins.
os objetivos de uma Constituição. Separei para você alguns itens bem evidentes, bem claros, bem expressos. Se você for até o artigo 3º da Constituição, vai ver muito claramente que constituem objetivos da República Federativa do Brasil, portanto, finalidade da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa, solidária, mas também acabar com a pobreza, com a marginalização, diminuir desigualdades, promover o bem de todos, o desenvolvimento nacional. Tudo isso é fim, tudo isso é objetivo do Estado Nacional Brasileiro. E o parágrafo único do artigo 4º, né? Que expressa a nossa finalidade junto à comunidade internacional. Está aqui. É a integração latino-americana, é a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Mas você está lembrado que quando eu organizo a produção e a aplicação do direito, eu organizo com um fim específico, fins de natureza econômica e social. Bom, está aqui no artigo 3º e no artigo 4º, em seu parágrafo único, e de maneira também muito evidente, está no artigo 170, que trata de ordem econômica, e no artigo 193, que trata de ordem social. Olha aqui como eu estou falando de objetivos, ó. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos uma existência digna. Olha aqui a ordem social. Bom, a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo, portanto, como fim, o bem-estar e a justiça social. O que essas 4 normas que eu destaquei para vocês estão expressando? Estão expressando fins econômicos e sociais da organização do poder político. Um tema, um assunto, um conteúdo, um objeto da Constituição. Então, são objetos da Constituição a estrutura do Estado, o poder político, os direitos e garantias fundamentais e os seus fins econômicos e sociais. Bom, no próximo vídeo, pessoal, a gente já discute quais são os elementos que constituem uma Constituição. E eu já te adianto que os elementos que constituem uma Constituição nada mais é do que uma classificação das normas constitucionais que se relaciona com o conteúdo, com o objeto de cada uma delas. Vamos conversar sobre isso com mais calma no nosso próximo vídeo. Até lá!